a gente não para olhar para essa crença, para essa dinâmica em nós mesmos, a gente vai continuar repetindo relacionamentos de merda por causa de 57 gramas de rola. E é aí que nasce a rivalidade feminina. Fomos ensinados que o casamento seria a tábua da salvação. Desde muito pequena, fui viciada em televisão. Se deixasse, via filmes e novelas por horas, como quem rola o feed hoje em dia. Era sempre a mesma história. A mocinha, o galã e a rival. Mulheres sempre sofrendo até que chegasse o final feliz para a mocinha. O tão normalizado e famoso triângulo amoroso. Era como se amar fosse sinônimo de chorar, lutar e disputar. Na fase adulta, normalizei me relacionar com homens comprometidos e viver de fantasia. Me vi repetidas vezes vivendo triângulos amorosos e idealizando como seria feliz depois que ele se tocasse que eu deveria ser a escolhida, acreditando que o amor era isso, dor seguida de um final feliz. Eu não sei pra você, mas pra mim esse final feliz nunca chegou. Bem-vindo ao canal Curandeira de Mim, sobrevivente de vício com drogas e álcool e relações tóxicas. Ajudo você a sair dessa situação. Então, sim, senhoras e senhores, não é algo que eu me orgulhe, mas eu funcionei assim por muito tempo e sem querer justificar, foi assim que eu aprendi a ser. Voltando, né, lá para trás, para a história da minha família, apesar de ser um tabu, eu não vou expor ninguém aqui, claro, mas houve a situação de mulheres da minha família que se envolveram com homens comprometidos. E anos depois, vendo essas mulheres casadas, eu presenciei situações de agressão, traição, desvalorização, no que eu via mais. E tudo isso normalizado. São mulheres que ficaram casadas por décadas, aceitando agressões, traições. E se você fizer uma breve pesquisa no início da dramaturgia, você vai perceber que essa dinâmica existe desde as radionovelas, as primeiras novelas que existiram. E existem estudos sobre o quanto essas narrativas elas influenciam na vida das pessoas, né? Olhando para o nosso contexto histórico, né? Eu sou de Salvador, Bahia, Brasil. E fomos ensinados que o casamento seria a tábua da salvação. O sinal de sucesso da mulher seria o casamento, os filhos, cuidar da casa. E mesmo hoje, nos tempos modernos, onde as mulheres saem para os seus trabalhos e às vezes trabalha, às vezes não, muitas vezes trabalha muito mais do que os homens, porque tem o trabalho da rua e o trabalho de casa. E eu acredito que pelo menos até a minha geração, as mulheres ainda acreditam nisso, né? E foi um desafio me desprender dessa crença. Hoje eu entendo que às vezes nem é pelo cara, é mais pelo ego. A gente entende que precisa disputar aquela pessoa. E se você parar para perceber, pelo menos eu vejo isso, na verdade, assim, o único relacionamento que eu vivi essa questão de é meu, se eu perder eu não encontro outro, sabe? Eu vivi uma relação assim e depois que passa, a gente percebe que, cara, o cara não era nada a ver, nem era tudo isso. Era mais aquela coisa de perder para outra mulher. E é aí que nasce a rivalidade feminina, aquela coisa de tem sempre uma rival. Aí já trazendo para dinâmicas tóxicas de relacionamento, né? O cara geralmente ele tem uma ex e vive sempre essa triangulação, né? Porque muitas vezes ele ainda dá umas voltas na ex, mas aí ele quer continuar com você, e aí você acaba criando ódio dessa mulher. E aí a gente acaba aprendendo que para ser amada, a gente precisa competir, agradar, esperar, para ter o tal do final feliz, que nunca vem. Se a gente não para olhar para essa crença, para essa dinâmica em nós mesmos, a gente vai continuar repetindo relacionamentos de merda, por causa de 57 gramas de rola. E tem mais. O gostosão fica lá se achando o maravilhoso em meio de duas mulheres com o ego fudido e ele se aproveitando dessa situação. Vai dizer que você nunca viu na sua quebrada duas mulheres brigando por causa de um cara que se você vê assim de fora, você sabe que o cara nem vale isso tudo. Ou às vezes nem vale nada. Eu fui uma dessas mulheres. Eu bati em umas 3. E sabe o que foi que eu ganhei com isso? 3 murros na cara e o final de uma relação de merda de 10 anos que não vale a pena.
Eu acho que esse vídeo todo é só para dizer que não vale a pena. Quando eu percebi esse ciclo, eu entendi que amar o outro começa pela parte mais difícil, que é amar a gente mesmo. Não existe amor do outro se a gente não se ama. E eu não estou falando daquele auto-amor que as pessoas também romantizam, que é skincare e procedimentos estéticos. Eu estou falando de você se respeitar, de você entender os seus limites, os seus valores, o que são valores para você, o que você não vai permitir que o outro faça com você. E aí a gente encontra ferramenta para sair de uma relação que não nos nutre. Porque hoje em dia eu tenho para mim assim, sendo bem sincera, eu ainda não encontrei essa relação saudável. Eu estou me curando, agora pelo menos eu já sei o que eu não quero. Para mim hoje, uma relação saudável é alguém que eu sinta a vontade de ser alguém melhor a cada dia. E se você está competindo por causa de uma pessoa, isso quer dizer que essa pessoa não é para você. Se você tá forçando uma parada que não tá rolando. E o bonito lá se aproveitando disso. Eu vou ficar batendo sempre nessa tecla. E aí, como eu falei, eu ainda não vivi essa relação saudável. Estou não à espera, mas aberta a essa relação. Mas uma coisa eu tenho certeza. Eu sei o que eu não quero. A minha preferência é estar só do que mal acompanhada. Que é um ditado maravilhoso e o mais certo que existe. E se você, mana, que está assistindo esse vídeo agora, por algum motivo, tá odiando uma rival sua, por exemplo, acorda, minha filha, acorde. O amor não é um campo de batalha. Se você está tendo que se forçar para estar num espaço, é porque esse espaço não te cabe. Vai olhar para você, vai entender seus traumas de infância, vai reconstruir esse ego ferido, não sangra em cima dos outros, porque predador fareja sangue. Então, se você está sangrando, você só vai atrair pombo sujo. Se você não é de Salvador, não sabe o que é pombo sujo, é homem que não presta. O amor é um solo fértil. Eu achei tão bonita essa frase. E ele só vai florescer quando a gente parar de mendigar amor e aprender a se nutrir. Que a gente possa se unir como mulheres e se curar, né? Do machismo, que por séculos vem separando a gente. Então, acho que o que a gente precisa agora tem sido muito falado da sororidade. Tem muito se falado e pouco se praticado. Mas eu acho que é disso que a gente precisa se unir, a gente precisa entender que não somos rivais. E se a gente se juntar, a gente domina o mundo, porra. Aqui não é um discurso de ódio com relação aos homens, é um discurso de cura para relações tóxicas. É disso que eu quero falar. Eu não sou feminista, não estou levantando bandeira de nada aqui, apesar de falar sobre o machismo, mas eu falo do machismo de acordo com a minha perspectiva, né, de acordo com o meu olhar. E tudo que eu desejo, cara, é que você se cure, assim como eu estou me curando. Que você se cure a ponto de encontrar uma relação saudável. E se você chegou até aqui, gratidão. Espero que essa mensagem tenha chegado em uma boa hora. E comenta aqui se fez sentido para você. Envia para aquela amiga sua que tá lá odiando a rival, a vizinha. Vamos se amar, gente. A gente precisa disso. E se inscreve no canal. Toda semana aqui tem vídeo. Se quiser conhecer um pouco mais a fundo, eu vou deixar aqui os meus vídeos anteriores. Um cheiro da Bahia. Até o próximo vídeo.